Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa terceira aula da Semana do Planejamento de Marketing Digital para 2022. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o planejamento de conteúdo. Sim, nós já falamos sobre como definir sua meta, principalmente uma meta bem palpável, começando pelas vendas que você quer bater ali com o seu negócio. Na segunda aula nós falamos sobre a parte de SEO e agora na nossa terceira aula nós vamos falar justamente sobre o planejamento de conteúdo que, querendo ou não, está bem atrelado ao planejamento ali de SEO, né? Porque quando a gente faz um conteúdo, nós queremos que esse conteúdo ele seja encontrado na internet, ele seja encontrado lá no Google e, consequentemente, ele traga pessoas ali para acessar o nosso site e nos ajudar a bater as nossas vendas. É assim que a gente trabalha, pelo menos na consultoria digital. Nossa metodologia ela se chama SEO-Centric, ou seja, tudo que nós fazemos está centrado nas boas práticas do SEO e o conteúdo não poderia ficar de fora delas, afinal, o conteúdo é parte ali da estratégia de SEO, né, que é feito do on-page, conteúdo e link building. Então, conteúdo é mega importante para que a gente consiga bater as nossas metas de acessos. Claro que não tem como eu fazer um planejamento de conteúdo específico aí para o seu negócio, com palavras e quais os temas específicos que você pode produzir. Afinal, a gente está falando aqui com quase 10 mil pessoas inscritas no nosso canal, então fica inviável eu te dar dicas bem específicas, mas eu consigo te dar um grande direcionamento sobre o que você precisa fazer aí no seu planejamento. Primeiro de tudo, se você não quer falhar aí com as suas publicações, seja no seu blog, atualizações de página no seu site, etc., tenha um calendário editorial. Sim, quando você coloca ali num calendário editorial, quando que precisa ser publicado determinado texto, aí você já tem datas específicas e você vai correr atrás ali para que você crie um cronograma que vai efetivamente prover ali o desenvolvimento desses conteúdos. Acredite em mim, eu trabalho com a parte de marketing digital só na agência aqui faz 7 anos, né, que é o tempo de existência da consultoria digital, e todos os clientes que chegaram até nós e falaram, não, então eu achei que ia dar tempo de fazer o conteúdo rapidinho, não dá certo. E mesmo que quando dá certo de fazer um conteúdo rapidinho, ele sai muito fora ali do esperado, principalmente se a gente está falando de um planejamento completo de marketing digital. Então, tenha o seu calendário, coloque especificamente quando que o texto tem que ser publicado e entenda o tempo de produção desse material. Vou te dar um exemplo aqui como que funciona na consultoria digital. Para que um texto ele saia, né, ele esteja apto para ser publicado, nós levamos cerca de 12 dias para produzir um único texto. Por quê? Primeiro é necessário você criar uma pauta, depois que você criou uma pauta, no nosso caso, nós precisamos enviar para o cliente, fazer a aprovação desse material, que aí pode ser internamente essa sua aprovação. Depois da aprovação, nós vamos pegar e fazer a redação. Quando a redação concluir a produção desse texto, nós enviamos para a revisão, que nós temos uma equipe exclusiva de revisão. Depois disso, nós devolvemos para o cliente dar uma aprovada final e só então nós podemos fazer a publicação. Então, olha como esse texto passa por várias etapas. Então, crie aí o seu processo e respeite o seu calendário editorial para que você consiga efetivamente aí em 2022 não furar com as suas publicações, porque frequência é bem importante, tá bom? Só que, claro que não é só isso, falar para você criar um cronograma. Eu também vou te dar umas dicas sobre o tipo de material que você pode, né, o tipo de conteúdo que você pode criar aí dentro do seu calendário editorial. Basicamente, pensando num funil de vendas, assim, né, nós temos 3 tipos de público que nós podemos colocar ali, que vão precisar de 3 tipos de conteúdo. São os conteúdos que são topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Os conteúdos que nós chamamos de topo de funil, eles são aqueles conteúdos que são mais introdutórios, ou seja, a pessoa está ainda tentando descobrir qual que é o problema dela, como que ela pode melhorar alguma coisa que ela está ali analisando nesse momento. Então, são conteúdos mais abrangentes, pessoas que ainda estão procurando às vezes o que é tal coisa, como funciona, são coisas ali que normalmente o pessoal que está no topo de funil vai pesquisar. Quando as pessoas começam a entender melhor, tá, eu tenho esse problema, eu não sei como produzir conteúdo adequadamente.
Aí ela pode estar procurando no Google como produzir conteúdos otimizados, como produzir conteúdos para SEO e assim por diante. E aí a gente vai estar ali com um conteúdo preparado para trazer essa pessoa para dentro do nosso site. Quem já está no meio ali do funil, ela está procurando um tipo de conteúdo que ele já é um pouquinho mais avançado, às vezes melhores ferramentas para produzir um conteúdo de qualidade, quais são os principais pontos para se ter um conteúdo otimizado para o Google, enfim, tem várias coisas que a gente poderia colocar como temas que são mais meio de funil. E quando a gente fala de fundo de funil, ou seja, pessoas que às vezes já querem contratar um serviço, por exemplo, eles podem estar procurando, por exemplo, uma agência de produção de conteúdo, ou alguma coisa nesse sentido, que aí no caso seria a nossa agência e ele poderia estar ali encontrando o nosso site e contratando o nosso serviço. Então são pessoas que já estão mais próximas do momento da compra. Então esses 3 tipos de conteúdo são bem importantes que você produza. Por quê? Se você ficar focado só no fundo de funil, porque parece que é mais legal, né? Afinal de contas a pessoa já está mais próxima de comprar, você deixa várias outras centenas ou milhares de oportunidades de atrair o público para o seu site em etapas como meio e topo de funil, que também são possíveis de converter. Claro que talvez não na mesma proporção de quem já está no fundo de funil, mas é importante você começar a se comunicar com essas pessoas ainda no topo ou no meio de funil, porque se ela tomar a decisão, ela volta aí no seu site, entra em contato com você e vai comprar de quem ensinou ela lá no começo sobre o determinado assunto. Então é bem importante que aí no seu planejamento de conteúdo você não negligencie os conteúdos topo e meio de funil, porque isso é um erro comum. Quem tem às vezes uma estratégia muito enxutinha, né, vamos dizer assim, muito enxuta para a parte de conteúdo, quer fazer só o fundo de funil, porém se esquece do topo e meio de funil e acaba deixando muitas oportunidades ali na mesa. E claro, não é só isso aqui, né, que eu vou trazer para vocês ainda. Quando a gente está falando da parte dessa produção de conteúdo, a gente vai colocar ali a nossa palavra-chave, etc. Só que não basta simplesmente produzir e ver se posicionou no Google. A gente tem que ver se as pessoas estão gostando do nosso conteúdo, se elas estão realmente lendo, interagindo com o nosso site. E você pode ver isso através, por exemplo, do seu próprio Google Analytics e saber se as pessoas estão permanecendo no seu site, lendo vários conteúdos, ou seja, o tempo de navegação, páginas por sessão, entender qual é o seu nível de taxa de rejeição, né? Ou seja, se as pessoas estão navegando, quando a pessoa navega por mais de uma página, não existe taxa de rejeição. Agora, se a pessoa entra e sai sem navegar no seu site, isso é considerado uma taxa de rejeição. Então você tem que entender se está boa ou ruim a sua taxa de rejeição, porque isso também pode ser um indicativo de que às vezes você não está conseguindo cativar a pessoa a continuar navegando no seu site. Então, são todas dicas que você pode colocar aí e manter ali dentro do seu planejamento de conteúdo, porque uma vez que você produz um conteúdo, incluindo a palavra-chave, e inclusive vou deixar aqui no e-card e no link aqui da descrição, um vídeo muito legal sobre como produzir conteúdo otimizado da forma correta, onde eu explico passo a passo tudo o que você precisa analisar para criar um conteúdo que vai ficar bem posicionado no Google. Esse vídeo é muito bom, recomendo que você assista aí para você poder ter mais resultados aí com os seus conteúdos que você criar. Então, você colocou a palavra-chave, vai ficar bem posicionado. Pensou nas estratégias topo, meio e fundo de funil, ou seja, você vai contemplar todos os tipos de clientes possíveis que estão na internet e depois você vai, claro, analisando esses dados que eu falei sobre tempo de navegação, taxa de rejeição, porque é importante você entender aí se efetivamente você está fazendo um trabalho de qualidade. E se você quiser saber ainda mais dicas sobre como produzir conteúdo especificamente para empresas, né? Se você está aí dentro de uma empresa ou trabalha com marketing digital para empresas, tem um link aqui na descrição para um e-book onde a gente dá dicas específicas para criação de conteúdo para empresas. Então, se você quiser ter acesso a esse material, clica aí e pode baixar, é gratuito, mas o material tá muito bom mesmo, recomendo que você baixe aí, tá bom? Então, essas eram as minhas recomendações aqui para a parte de conteúdo. Tenho certeza que vão te ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho porque ainda tem mais aulas aqui da nossa semana de planejamento do marketing digital para 2022 e eu tenho certeza que vão te ajudar bastante porque a gente ainda vai falar de anúncios online, redes sociais e inbound marketing
E se você está aqui assistindo de conteúdo e está gostando, tenho certeza que a de redes sociais você vai gostar ainda mais, porque a gente fala também um pouquinho de conteúdo lá, tá bom? Então, era isso aqui para a aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Até lá!